Olá, pessoal. O tema do nosso vídeo é a democracia participativa, né? Bom, a democracia representativa, aquela que é exercida por meio de representantes do povo, ela tem se demonstrado insuficiente ou mesmo superada diante daquilo que a gente vê no dia a dia, tá? Lógico que há muitos defensores ainda dela, e o que a gente quer fazer aqui não é dizer que não dá para se usar mais a democracia representativa, ela tem que permanecer. No entanto, nós temos que ter uma ideia de que a democracia representativa ela pode ser usada, e ela tem sido usada muitas vezes, como uma forma de dominação das massas. Tá? Então, uma elite que domina o poder político, ela, ela faz de tudo para se manter no poder e para dominar as classes que estão abaixo. Bom, há um relato histórico desde a formação de Portugal que vai dizer como a estrutura política brasileira ela está do jeito que está hoje no livro do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, a história do patronado político brasileiro. É um livro bem interessante. Ele está aqui, ó. Ah, é esse livro aqui, ó, Os Donos do Poder. É um livro muito interessante, ele é bem, ele é grandinho, tá? É um livro para se ler com calma, mas vale a pena a leitura com calma, tá? É um livro bem bacana, faz a gente abrir os olhos. Tá? Bom, o Paulo Bonavides, ele vai falar que a democracia, efetivamente, é aquela em que os governados participam da formação da vontade governativa. Tá? Essa é a ideia que ele tem de democracia. Ele vai desenvolver isso no livro dele sobre teoria democrática, teoria da teoria constitucional da democracia participativa. Tá? Esse livro aqui também vale a pena a leitura, certo? Ah, essa ideia, então, a gente vai falar um pouco sobre essa participação democrática que existe. Nós temos alguns instrumentos chamados de democracia semidireta, em que a sociedade participa de uma forma melhor, não só indo lá na urna e votando. Tá? Nós temos o chamado plebiscito e o referendo, que aparece no artigo 14 da nossa Constituição. O plebiscito e o referendo, e eles são regulamentados por uma lei federal. O plebiscito e o referendo são consultas públicas. A sociedade é consultada quando há uma questão muito relevante, uma questão de interesse público, tá? E a sociedade é convocada, não vai ser convocada toda hora, senão a gente não vai fazer mais nada a não ser ficar indo fazer votação. Tá? E essa consulta pública ela é feita ou antes da decisão a ser tomada, a decisão de governo, a decisão legislativa a ser tomada. Aí eu vou chamar, se essa consulta foi prévia, eu vou chamar isso de plebiscito. E se a decisão foi tomada e depois eu só peço para que a sociedade confirme se é aquilo mesmo, se está bom ou não, eu vou chamar essa consulta a posteriori de referendo. Essas duas medidas, tá, elas exigem uma convocação por parte do Congresso Nacional, a gente vai falar daqui a pouco. O que é relevante é o seguinte: plebiscito a gente só teve um, que foi o de 93, quando a nossa Constituição de 88 ela previu que seria necessária uma consulta pública para saber se a gente ia voltar a ser monarquia ou continuar como república e se a gente ia ficar no presidencialismo ou ir para o parlamentarismo, certo? Essa consulta foi feita, a população decidiu, fica como está, a gente permanece na república e a gente quer um sistema presidencialista.
Aí nós tivemos mais recentemente, em 2011, um plebiscito que foi uma tentativa frustrada de desmembrar o estado do Pará. O estado do Pará, a proposta era dividir em dois estados, tá? Estado do Tapajós e estado do Carajás. Só que a população, a sociedade lá no Pará não aceitou isso, ela foi consultada, né? E a Constituição fala isso lá no artigo 18, parágrafo 3º, que a população será consultada em um plebiscito. A população disse não, então acabou o assunto. O referendo, que é essa consulta a posteriori, eu tomo a decisão, depois eu verifico se está tudo bem, se a sociedade concorda, só ocorreu um. Eu estou falando depois de 88, tá? Da nossa Constituição atual. Só ocorreu um, que foi o Estatuto do Desarmamento. Existia um dispositivo lá que falava que ninguém podia comprar arma, só algumas pessoas específicas, tá? Poucas, é bem restrito até hoje, tá? Para comprar arma de fogo. E aí tinha um dispositivo lá que falava que mesmo aquelas pessoas que poderiam comprar arma de fogo, elas não poderiam comprar munição, porque lá falava assim, as entidades mencionadas no artigo acima só poderão comprar munição, aí dava como falava entidades, todas as pessoas físicas, as pessoas naturais estariam de fora. Então, aquele dispositivo impedia que as pessoas, mesmo que tivessem porte de arma, mesmo que tivessem registro de arma de fogo, elas não poderiam comprar munição. A população foi às urnas e disse não a esse dispositivo. E esse dispositivo, então, ele caiu, certo? A consulta do plebiscito referendo ela é assim, ela é sim ou não. Tá? Não dá para ficar discutindo nada. Então, é uma participação muito pequena, mas é uma participação, certo? Como é feito isso? Isso é feito, então, uma consulta, é uma convocação no Congresso Nacional. Como é essa convocação? Como é que eu realizo o referendo? O Congresso convoca por meio de uma proposta. O que vai acontecer? Um terço, pelo menos, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal vai assinar uma proposta para que ocorra um referendo. Se for aprovado na Câmara e depois aprovado no Senado, ou um ou outro, tá? Tem que aprovar nas duas casas, é editado um decreto legislativo e com esse decreto legislativo publicado, o Congresso Nacional convoca a população para participar ou de um referendo ou de um plebiscito. Aí lá vai constar qual é a proposta, e vai marcar a data de realização e pronto. Tudo bem? O outro mecanismo que a gente tem de participação da sociedade é a da iniciativa popular. Lá no processo legislativo, é possível que o normal é o quê? Um deputado, ou um senador, ou um vereador propor um projeto de lei, certo? Esse projeto de lei vai tramitar na Casa Legislativa e pode virar uma lei, pode se tornar uma lei, se aprovado. A iniciativa popular possibilita que a sociedade crie um projeto de lei e esse projeto de lei vai à votação. Nós temos o exemplo disso, que foi o exemplo da lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa foi uma lei de iniciativa popular. Quais são os requisitos? Aparece no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição. O projeto tem que ser apresentado à Câmara dos Deputados, afinal de contas, eles são os representantes do povo, então o projeto vai ser apresentado lá, o anteprojeto de lei. Eu preciso da assinatura de pelo menos 1% do eleitorado nacional, então eu não sei quanto é isso, tá? Mas vai ter que verificar no TSE quantos são os eleitores aptos, e desses eleitores eu vou verificar 1%, certo? Não sei quanto dá, isso tem que ser verificado ano a ano. Mas
Não basta eu pegar a população de São Paulo, por exemplo, ou do Rio de Janeiro, que é a população maior e de repente alcançaria esses 1%. Isso não seria democrático. O que a Constituição exige? Exige que eu passe colhendo assinaturas de pelo menos 5 estados da federação. A gente tem um monte de estados, tá? Mas eu tenho que passar por esses 5. E, além disso, em cada estado da federação, para não pegar meia dúzia de assinaturas, eu tenho que ter pelo menos 0,3% dos eleitores de cada estado com as assinaturas colhidas. Tá? Se eu conseguir juntar isso tudo, a gente tem um projeto de lei apto a dar entrada na Câmara dos Deputados como de iniciativa popular. E aí a coisa anda, certo? A Constituição ela vai também falar uma regra específica sobre a iniciativa popular municipal. Criou-se uma regra diferente. Tá? Isso está no artigo 29, inciso 13 da Constituição. O projeto de lei para ser apresentado à Câmara Municipal como de iniciativa popular, e a gente está falando no âmbito municipal, eu preciso de quê? Da assinatura de pelo menos 5% do eleitorado no município. Eu vou ter que verificar também no TSE qual o número de eleitores do município para fazer essa avaliação, certo? É uma briga danada hoje em dia, porque a lei não fala de que forma vai ser feito esses abaixo-assinados, essa lista de assinaturas. É só o nome da pessoa e a assinatura, tem que constar o título de eleitor, porque se eu pedir o título de eleitor, isso dificulta. Como é que eu vou sair circulando na rua, colhendo assinatura? Ninguém anda com título de eleitor. A pessoa pega o título de eleitor na mão de 2 em 2 anos. Então isso fica complicado, mas é um pouco confuso, mas tudo bem. Daí nós temos uma outra forma de participação, que é uma participação até maior, que é a da consulta popular e da audiência pública. A consulta pública e a audiência pública. Além do processo administrativo, Lei 9784, ela vai falar da consulta pública e da audiência pública, mas há uma série de leis que vai tratar dessa questão. Tá? O que é a consulta pública? Imaginemos o seguinte, o poder público ele tem que tomar uma decisão importante, muito importante. E aí, como isso vai dar muita repercussão, eu abro um prazo para que as pessoas tenham acesso ao processo, aquilo que está sendo discutido, aquilo que está sendo debatido, qual é a proposta apresentada, e deixo isso lá, sei lá, 30 dias no ar. Aí eu coloco no site, em rede social, escambau a 4. E deixo as pessoas informarem. Quem é que vai poder participar dessa audiência pública? Qualquer pessoa. Pessoa natural, somos nós, pessoas jurídicas, empresas, associações, e por aí vai, sindicatos, tudo mais. Vão poder participar dessa consulta pública para dar sugestões, certo? Então, essas sugestões elas terão que ser levadas em consideração e a administração pública, pela lei do processo administrativo, ela tem que dar uma resposta a cada pessoa que fez sugestões. Tá? Logicamente que se eu tiver 50 sugestões muito semelhantes, eu posso fazer uma decisão, uma resposta única para todo mundo. Falar, ó, essas pessoas aqui fizeram mais ou menos, em linhas gerais, essa sugestão e eu estou respondendo aqui. Então, a gente sabe que o mundo não é perfeito, tá? A gente tem pouca participação da sociedade, mas mesmo quando há participação, isso não é muito levado em consideração, mas isso tem que ser cobrado. Tá? Olha, fizeram audiência pública, dei sugestão, e aí? O que aconteceu? Tá? E a outra forma de participação é uma audiência pública. Aqui eu não fico lá na minha casa do computador, não. Aqui eu vou até o local. Aqui é uma reunião em que vai poder ser discutido ao vivo. Lógico que, da mesma forma, eu vou colocar propostas, né? Eu vou colocar no ar, no site, as informações necessárias para a pessoa ter um conhecimento prévio. Mas as pessoas vão lá ser ouvidas.
E aí o instrumento que vai fazer a convocação, ele vai dizer de que forma essas pessoas vão participar. Tá? Então, em linhas gerais, gente, são formas que a gente tem. Lógico que existem outras formas de participação na sociedade, tem. Existem os conselhos municipais, conselho estadual, conselho federal, que vão possibilitar que a sociedade participe com membros desses conselhos, ah, e isso é muito bom, tá? Então, existem outras formas também, mas a gente mostrou aqui algumas formas para que vocês tenham um conhecimento prévio sobre isso. Tudo bom? Forte abraço para vocês.